Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Isso é Física e serei o seu professor de Física. Hoje vamos falar da Lei da Gravitação Universal, melhor dizendo, a quarta lei de Newton. Esse tal de Newton, ele estava querendo entender a natureza, ou seja, como as coisas funcionavam. Então ele resolveu estudar tudo que havia de registro antes dele. Estudou a filosofia, a matemática, artes e entre outros. E foi estudando assim sobre a forma de como a natureza se comportava que ele foi então fazendo um compilado de tudo, tentando melhorar as coisas que anteriormente foram estudadas. Quando Newton começa a estudar as leis de Kepler, ele pretende entender o porquê essas leis de Kepler são daquela maneira, ou seja, qual foi a questão que o levou a chegar às suas três leis. Melhor dizendo, o porquê a cinemática dos planetas se movimentam em torno do Sol em uma trajetória elíptica. Outro questionamento de Newton é o porquê a velocidade dos planetas aumenta quando ele se aproxima do periélio e diminui quando ele se afasta para o afélio. Outro questionamento de Newton é o porquê do período ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao corpo. Eram tantos questionamentos que ele tinha a respeito do nosso sistema solar que isso o motivou a tentar aplicar as suas próprias leis que ele já tinha entendido, que é o que nós chamamos hoje das três leis de Newton. Então, para entender o porquê os planetas se movimentam daquela forma, a única explicação que Newton encontrou para essas leis de Kepler estarem corretas é que massa atrai massa. Ou seja, as massas dos planetas são atraídos pela massa do Sol e vice-versa. Isso acontece, meus jovens, por volta de 1616, quando Newton estava com apenas 24 anos. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Meus queridos, então vejam bem, vamos pegar aqui como exemplo a Terra e o Sol. Então vejam que esses dois, do qual eu vou chamar de M1, a Terra, e M2, o Sol, eles estão a uma certa distância. E essa distância ela é contada a partir do centro das suas massas, ok? Esses dois corpos, eles são atraídos. E nós vamos representar que para o corpo 1, esse aqui, a Terra, ele tem uma força 2, 1. Ou seja, a força 2 exerce em 1 a força que o Sol está exercendo na Terra. E para esse outro corpo aqui, do qual eu falei com vocês, nós vamos chamar de M2, ele também faz uma força de 1 em 2, a força que o planeta Terra exerce sobre o Sol. É importante a gente saber que cada partícula, cada átomo do planeta Terra atrai as partículas do Sol. O que é importante também a gente perceber aqui que nós temos a terceira lei de Newton. A força 2, 1 é a mesma que a força 1 e 2, ou seja, tem o mesmo módulo. Isso forma um par de ação e reação, vamos se dizer assim. A lei da atração dessas massas diz que o módulo da minha força de atração, cuja a direção ela é dada por uma reta que passa pelos seus centros de sua massa, não é isso? Que é o Dzinho aqui, ó. Outra informação bem bacana aqui, que o sentido dela gera uma atração entre esses dois corpos.
Então, nós podemos quantificar isso desta forma. O módulo da minha força gravitacional, é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros desses corpos. E Newton ainda dizia que havia uma constante de proporcionalidade entre o produto de suas massas e a razão do quadrado dessa distância, que é esse G aqui. Vou estar falando dele melhor aqui. Sendo assim, a lei da atração de suas massas, ela é fantástica, pois ela explica não só o movimento dos corpos celestes no nosso sistema solar, como também explica o movimento da Lua em torno da Terra. Ela explica uma série de fenômenos que ocorrem na Terra, como os marés e entre outros fenômenos aí. Pessoal, o coitado aí do nosso ilustre Isaac Newton, ele morre sem conhecer o valor dessa constante. E durante os seus experimentos, ele não conseguiu achar o valor dessa constante. Sendo assim, ao passar o tempo e com o uso de instrumentos mais modernizados, mais experimentos foram realizados, de tal forma que nos dias de hoje ele tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilo ao quadrado. Alguns podem estar se perguntando aí, Márcio, mas como eles fizeram para medir o valor dessa constante? Simples, pessoal. Vamos entender isso. Eles construíram uma haste que ela poderia girar em torno de um ponto, de tal forma que ele é acoplado a um torquímetro. E esse torquímetro é que poderia fazer as medidas de Newton vezes metro que estava aplicada a essa balança de torção. Nas extremidades desta haste foram utilizados uma massa de emissão de chumbo. E na frente dela colocaram uma outra massa também de chumbo próxima a ela. E perceberam que massa estava atraindo a outra massa. Então, se essas massas estão se atraindo, a mesma coisa vai acontecer na segunda esfera, também com massa M1, com a massa Mzinho. E foi assim que eles chegaram no valor da nossa constante. E durante vários outros experimentos, várias pessoas tentaram, se chegar nessa constante, mas o que teve mais sucesso, que aproximou mais desse valor, foi um sueco chamado Kevin Christ, que ele chegou a um resultado de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilo ao quadrado. Meus queridos, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito dessa nossa fórmula aqui, ó. Ou seja, a fórmula da gravitação. Então, a força gravitacional é igual a G, que é a constante do qual nós acabamos de discutir, vezes a massa 1, vezes a massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Vejam bem, se eu dobrar o valor de qualquer uma das minhas massas e mantendo o meu sistema constante, eu posso perceber que a minha força gravitacional, ela dobra. Então, isso significa que se eu triplicar, a minha força ficará também 3 vezes maior. Sendo assim, nós podemos concluir que a força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Eu plantei, pronto e pronto. Porém, meus queridos, se eu dobro a distância que está entre esses corpos, eu estou dividindo a minha força em 4. Agora, se eu triplico, ele também vai ficar dividido por 9. Sendo assim, nós podemos dizer que a força de atração gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado das suas
massas que se atraem, tudo bem? Ou seja, inversamente proporcional ao quadrado dessas suas distâncias. Espero que tenham ficado bem entendido isso para vocês. Então, meus jovens, chega o final dessa aula. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, não esqueça, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para o canal possa chegar a mais pessoas. Divulgue com os seus amigos, envie para o seu grupo de WhatsApp, pois assim você estará colaborando com o nosso canal. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência e fique com Deus.